A imagem é muito sugestiva, né? Nós sabemos que pela nossa formação, até de origem portuguesa, os portugueses muito católicos enraizaram na nossa cultura essa coisa das penitências, essa coisa das promessas. Mesmo espíritas que somos, muitas vezes nos pegamos, né? Fazendo alguma coisa relativa a essas origens nossas, remotas, muitas vezes até porque copiamos mesmo ensinamentos que nos foram passados na nossa infância, na nossa criação. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que seriam as penitências e as promessas. Então vamos lá, penitências, essa palavra penitência, ela se refere a um arrependimento de algo que foi feito e houve dentro de nós um remorso e por conta disso nós queremos nos reatar novamente com a divindade, queremos entrar em contato com Deus. E aí, para que isso seja feito, eu preciso realizar algum tipo de provação. Fica bem caracterizado, portanto, que para que eu me aproxime de Deus, eu preciso impor a mim mesmo sofrimentos. Alguma dificuldade física, algum impedimento que exija de mim um esforço, mas sempre ligado a alguma coisa que me faça sofrer. Eu me sinto mais próximo de Deus por conta da minha culpa e do meu remorso. Então, o que está pegando aqui? Está pegando o meu sentimento de erro. Eu percebi que eu cometi erros. E para que eu repare os meus erros, eu preciso infligir a mim mesmo algumas dificuldades. Seria assim que a gente parte dessa premissa para a gente seguir em frente. Nós sabemos que essa coisa da gente negociar com Deus, com os santos, com as entidades desencarnadas, seja lá qual for o segmento religioso da pessoa, sempre existiu. Isso vem de muito tempo, desde que a gente faça uma troca e a gente percebe que o chamado maior são os benefícios materiais. E a gente percebe também que todas essas promessas normalmente são ligadas a benefícios materiais. Então a gente pede o benefício da saúde, a gente pede o benefício de um emprego, enfim, de algo. Muito difícil a gente estar com aquela conexão interior pedindo um benefício íntimo. Eu quero ser mais paciente, então vou fazer uma promessa para isso. Não é assim que a gente percebe que o movimento acontece. As imagens também, né, são bem sugestivas. Aí vem algumas sugestões, vocês já devem até ter ouvido algumas pessoas falando, amigos, conhecidos ou nós próprios, né, por que não? Eu vou subir a igreja de Nossa Senhora da Penha de joelho, Deus do céu, são 365 degraus. Então a pessoa está infligindo no seu físico uma dor. Muitas vezes até desenvolve problemas ali nos joelhos. Eu já vi até uma almofadinha que manda fazer, né? Então assim, você sobe de joelho, mas põe uma almofadinha para aliviar o fardo. Eu faço jejum, eu não corto mais o cabelo, eu passarei a vestir-me com uma determinada cor, não comerei chocolate, que também é muito comum, né? Está chegando agora a quaresma, próxima da Páscoa, e a gente percebe que as pessoas de origem italiana têm muito essa postura, né? De deixar de comer coisas que gosta como se fosse uma barganha com Deus, né? É um trato, digamos assim. O comércio ajuda muito. Então a gente encontra aí velas, a gente encontra perna, braço, cabeça, tudo de cera, para que as pessoas possam depois cumprir as suas promessas. Então existem uma infinidade de objetos que podem reforçar essas atitudes aí. Bom, eu fui na internet, fiquei curiosa, eu vou lá buscar na internet, né? Vamos ver, eu quero fazer uma promessa, como é que eu faço lá? Fui lá no buscador e aí eu encontrei mesmo. Então eu encontrei todas essas opções, ó. Dicas de promessas para Deus, exemplos de promessas, pagar promessas antes ou depois, o que prometer numa promessa, como fazer promessas de amor, quando que uma promessa é válida. Então a gente nota que realmente se está lá, tem procura, não é verdade? Vamos falar um pouquinho das promessas. Elas estão muito vinculadas às penitências também. A gente percebe o seguinte, na maioria das vezes as promessas só acontecem depois que o favor foi recebido, né? Vem como se fosse um pagamento.
Então a gente oferta ao santo todos os tipos daquilo que foi prometido, vela, fita, entre outras coisas, fazendo as penitências de todas as formas, subir a igreja de joelhos e tal, desde que, né, o pagamento só é efetuado depois que o recebimento da graça foi alcançado. Então existe ali uma barganha, né, um comércio. Aí já entra sim uma filosofia espírita, né, nessa frase: se nada se aproveita, que sentido pode ter para as divindades a despesa ou o sacrifício dessas pessoas? Esse argumento é um argumento que a gente já começa a refletir, né? Que benefício isso leva? Se eu subo a escada com vela no ombro, com cruz nas costas, isso beneficia alguém, a mim mesmo, a outrem? Então há que se pensar antes de se efetuar esse tipo de negociação. Bom, a finalidade é sempre uma troca. O pagamento sempre após recebermos o benefício. Então, se eu me garanto, se eu não receber, eu não preciso pagar a promissória. Aí vem, comumente, coisas do tipo, se nós observarmos bem, o chamamento é muito material, né? Caso eu arrume um emprego, caso eu passe no vestibular, arranjar um marido, coitadinho do Santo Antônio, né? Melhorar minha saúde, e vai por aí. Aí vem as promessas. Eu acendo a vela, eu faço uma doação para determinado lugar, eu faço um determinado número de orações, né, 200 Ave-Marias, 1000 Ave-Marias, não tem a corrente das 1000 Ave-Marias? Repetido, tudo, mas depois sobre isso a gente até conversa um pouquinho. Mas será que Deus, será que Jesus Cristo, os bons espíritos, querem mesmo que nos privemos de algo para atenderem o nosso pedido? É algo a se pensar. E esse dinheiro que você investiu, por menor que ele seja, né, em todos os objetos, se você tivesse revertido esse benefício, então o dinheiro da vela, da fita, das coisas que você precisa comprar para cumprir todos esses rituais de promessa, se tivessem sido direcionados a um irmãozinho que estivesse precisando, nem que fosse um passe de ônibus para um irmão necessitado, que nós sabemos aqui no grupo Caritas, e as famílias muitas vezes, não é assim, Silvinha, que a gente tem até que dar o dinheirinho do passe do ônibus para que eles consigam chegar aqui para poder levar a cesta básica para casa. Então, há necessidades que são pequenas, mas você já está ajudando ali. E Jesus, quando censurou, quando esteve conosco, né? Ele censurou esse tipo de negociação. E a gente nota isso no Sermão da Montanha, né? Ele dizia: antes de você fazer uma oferenda, você vá, reconcilie-se com as suas dificuldades, reconcilie-se com seus adversários, reconcilie-se consigo mesmo, depois volta aqui, né, para fazer. E ele fala muito em oferenda, porque no tempo em que ele aqui esteve, havia-se mesmo, né, aquela coisa de imolar os animais, eles faziam bastante oferendas. Aí retiramos de Mateus o trechinho, né, que toca nesse assunto. Então, olha lá, a recomendação de Jesus. Deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. Deixa ela lá. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, depois volte e apresente a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E nós sabemos que isso tem tudo a ver com reencarnação, né? A gente volta de novo, com aquelas dificuldades. Se a gente não se harmonizar com as nossas dificuldades, com os nossos adversários, eles vão gravitar ao redor de nós, vão continuar nascendo próximos de nós, não porque seja um castigo, muito pelo contrário, é o amor de Deus atuando aí, infinitas oportunidades para que a gente melhore. Está muito clara aí na fala de Jesus, pela escrita de Mateus, as orientações do Mestre, né, com relação ao perdão. Está tudo aí, né? Bom, e os amigos espirituais? Quando perguntados no que consiste a verdadeira penitência, a orientação da espiritualidade maior, essa penitência não consiste, como Jesus concebe, na reclusão em claustros, nos cilícios, em outras tribulações materiais. Consiste apenas no arrependimento sincero e profundo e no propósito firme em que a criatura se coloca de não tornar a cometer faltas e, ao mesmo tempo, esforçar-se
por reparar as faltas já cometidas. A gente percebe muito claramente aqui, Jesus nas suas falas era muito comum quando ele atendia as pessoas necessitadas no seu tempo, né? Vá, você está curado, mas não peques mais. Então nós somos o tempo todo perdoados, mas não há necessidade da gente contrair novos débitos. A gente não dá nem conta da promissória que a gente tem nos arquivos lá da espiritualidade maior. Então o ideal seria que nós baixássemos as promissórias, diminuíssemos aí os débitos, tentando não cometer e nem contrair novos débitos. Bom, depois de conversarmos um pouco sobre isso, será que as penitências são válidas? Será que se eu me privo de algo, isso é agradável a Deus? Kardec preocupou-se com isso, né? Pensou em tudo. Então há algumas perguntas no Livro dos Espíritos, com Kardec formulando e a espiritualidade nos orientando. Então essa é uma das perguntas de Kardec. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? A resposta da espiritualidade maior: fazei bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Pergunta 720 do Livro dos Espíritos. Nova pergunta: e é meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e que utilidade que ela tem, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, se há penitência, vai haver aqui, né, uma mortificação a partir do momento em que você sai das suas primeiras necessidades, sai de dentro de você mesmo e começa a enxergar o outro. E muitas vezes, para atender o outro, você precisa se anular um pouco, se esquecer um pouco. Essa coisa da doação, o servir o outro, é uma penitência que vai a favor da caridade cristã, que vai a favor de melhorar o próximo. E isso sim, aos olhos de Deus, é meritório. Essa é a pergunta 721. Pergunta 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais, muitas vezes até a vida de animais com sacrifícios, há ainda rituais que são usados desta forma. E mutilações físicas muitas vezes, né? Se eu subo 365 degraus, muito provavelmente eu vou ter depois lá na frente algum problema aí de articulação, de junta, não deixa de ser um agravo à minha saúde. Aí a espiritualidade reforça novamente, né? A que propósito? Né? Para que isso daí? Ainda uma vez, perguntai sempre a vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. Tem utilidade? Vai servir para alguém? Alguém vai sair ganhando com isso? A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo será sempre desagradável. Inútil e nocivo não serve para Deus, né? Não é divino. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevem para Ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que poderei forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. A lei de Deus é amor. Então tudo que foge disso, amor ao próximo, sair de dentro de si mesmo, tentar olhar ao seu redor, deixar para atender às suas próprias necessidades para o final, isso tudo nos engrandece. Isso tudo muitas vezes exige de nós esforço, porque nós ainda estamos num momento de evolução espiritual que nós ainda estamos muito focados em nós, né? Os holofotes estão voltados para nós. As nossas necessidades são as primárias, as primeiras. E depois a gente atende a necessidade do outro. Então é um exercício mesmo de doação, você tentar se apagar para tentar atender o próximo primeiro. E esse exercício a gente começa na família, vocês sabem disso. Né? Muitas vezes nas nossas casas recaem sobre nós familiares que vão exigir essa atenção e essa doação de nós. É um laboratório pequenininho ali. Depois a gente começa a ensaiar um passinho um pouco maior. Provavelmente casa espírita. Aqui a gente exercita um pouquinho, a gente pensa na cesta básica, a gente pensa no enxoval, a gente começa a treinar esse olhar para os irmãos mais necessitados. Mas que fique muito claro, esses irmãos necessitados são beneficiados sim, mas o maior beneficiado é você mesmo, somos nós.
que estamos exercitando, ensaiando este amor, largando mão do egoísmo, e isso requer esforço. E aí sim a gente pode considerar a coisa da penitência. É um esforço que eu preciso fazer para sair daquele lugarzinho comum da minha vida, do meu mundo, e isso preciso dar esse passo, então eu preciso me engrandecer. E quanto a isso, nós poderíamos até considerar e chamar de penitência. Eu gostei do remedinho aí do bom senso, achei que a caixinha tem tudo a ver, né? É um comprimidinho que não custa nada a gente tomar todo dia, o tempo todo. Então, basta a gente aplicar um pouco de bom senso nas nossas atitudes. Se nós passarmos pelo crivo do bom senso, nós saberíamos exatamente o que procede, né? O que é divino, o que vai me aproximar de Deus. Será que essa penitência ou esta promessa me leva a algum lugar? Romarias, que a gente sabe que há muitas também, né? Existem datas que são bastante comemorativas. Aqui no interior a gente tem a Romaria de Nossa Senhora Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, né? Faz romaria com cavalos e tal. Então aqui a gente percebe que a orientação, né, além do valor turístico, além do valor cultural, porque tem uma cultura, de repente a gente até vai para sentir a cultura do lugar, a gente sai crescido, mas valor espiritual, que ganho espiritual a gente tem? Né? Existem pessoas que para se sentirem próximas de Deus vão longe, né? Vão lá para Santiago de Compostela, vão lá para Jerusalém, Roma, Fátima, Lourdes, Meca, Medina, vai longe, porque lá o lugar é santificado, lá ele vai se sentir bem, lá ele acha que Deus está. Então é uma busca da divindade do lugar de fora, né? Ele não está lá, está aqui. Então não há necessidade da gente ir tão longe para a gente poder se conectar à espiritualidade maior. Quando ele se abriga na sua simplicidade, Deus e seus emissários vêm até ele, sem que ele precise viajar, sem que ele precise sair do seu próprio quarto, como dizia Jesus, né? Fecha a porta, faz sua oração em silêncio, entre em contato com você mesmo, é aqui que ele está. E se você elevar o seu pensamento, é claro que os mentores e os emissários de Deus estarão presentes ali para te ouvir e para te atender. Então, é a única viagem que se orienta a fazer, é aquela viagem para dentro de si mesmo. Na certeza de que todos somos filhos de Deus. E assim sendo, todos somos ouvidos. Não tem uma pessoa que ore, que às vezes a gente escuta, né? Essa reza é mais forte, essa pessoa tem... Não. Todos somos filhos de Deus, todos somos ouvidos. Basta que nós consigamos mesmo colocar o nosso sentimento naquelas palavras, nós seremos ouvidos e seremos socorridos. As privações, segundo o Espiritismo, a nossa doutrina, só são válidas quando afastam o homem das futilidades materiais, que nada acrescentam na evolução do espírito. Entretanto, ele deve ser um exercício contínuo na busca do seu progresso ou prosseguimento moral. Esse é o grande desafio, né? Crescermos moralmente. O dinheiro gasto nas velas, nas fitas, nas flores, deveria ser gasto para um pão entregue a algum irmão faminto. A energia despendida por tudo isso, as viagens, a subida de a pé, montanha, degrau, joelho, muitas vezes essa energia poderia ser canalizada para uma atividade social, né? Você fazer uma visita numa creche, numa casa de repouso, doar um pouquinho do seu tempo, emprestar o ouvido para os nossos idosos que muitas vezes têm vontade de falar e precisam ser ouvidos com paciência. Então é uma energia que você canaliza para o bem, e você vai fazer bem a alguém. Isso sim é meritório e é até aconselhável. E promessas, né? Que tipo de promessas nós podemos fazer que nos aproximem de Deus? Vencer as próprias dificuldades, ter infinita paciência com a dificuldade do outro, porque o outro também precisa de infinita paciência para com as nossas próprias dificuldades. Nós também somos muito difíceis. E a penitência? A penitência seria diariamente, né, você fazer esse tipo de pergunta. Provavelmente, como orientam os espíritos superiores, antes de dormir, que a gente repasse o dia e a gente faça, né, passe a limpo as nossas atitudes, formulando perguntas como essa. Como foi o tratamento com os meus familiares?
como foi o meu desempenho no relacionamento no meu trabalho, né? Na minha escola, se eu frequento, se eu vou à faculdade. Eu estou perdoando as ofensas? Ou será que eu estou revidando as ofensas? Né? Estamos respeitando tudo, né? O planeta, né? Nas nossas atitudes, os animais, as crianças, o próximo, seja ele quem, né? Homo, hétero, negro, índio, não importa. Será que estamos respeitando a nós mesmos, os nossos limites, nos aceitando, nos amando? É um exercício de repaginar a sua vida diariamente e em cima das suas reflexões, se você faz uma tomada de consciência dos deslizes, das coisas que você poderia fazer melhor, com certeza no dia seguinte você estará focado naquilo e você desempenhará melhor. Então é uma reforma íntima diária, é um trabalho infinito e não tem data para acabar, é uma coisa eterna. E a frase de Kardec, que nós sabemos, né, que fora da caridade não há salvação. Então, que a nossa penitência seja sempre ajudar ao nosso próximo, lembrando que fora da caridade não há salvação. Não há necessidade de barganhar com Deus. Então, a gente não há necessidade da gente, olha, eu quero isso, se você me der, eu faço aquilo. Não há necessidade, porque nós sabemos que se nós tivermos merecimento, antes de mais nada, e não esquecendo de que a nossa conexão com a espiritualidade maior é a oração, nós vamos, com certeza, ser ouvidos. O máximo que pode acontecer é que aquilo que nós estamos pleiteando no coração nos seja negado, mas por alguma razão tem aquela negação. E é para o nosso melhor. E a oração até para isso nos serve, porque muitas vezes aquela negação nós precisamos administrar, nós precisamos compreender que aquilo não é o momento de acontecer nas nossas vidas. E a oração também serve de lenitivo para acalmar a nossa ansiedade, para melhorar aquela sensação de frustração que bate, porque muitas vezes o que a gente pensa que é bom para nós, naquela situação, naquele momento, ainda não é. Com certeza a negativa é para o nosso bem. Aí falamos sobre oração, e para fechar, foge um pouquinho do nosso assunto, mas é interessante nós nos debruçarmos sobre isso. Será que nós sabemos orar? É um assunto vasto, a oração, é outro tema de palestra, né? Mas a gente poderia rapidamente dar uma pincelada, já que nós estamos dizendo que a nossa conexão com Deus é o ato de orar. Então é mesmo uma união quando nós estamos intimamente dispostos a fazer essa conexão, elevarmos nosso padrão vibratório. É através da prece que nós nos ligamos a Deus. Então, mantenha o nosso dia, né, em comunhão com o plano superior divino. E é por isso que a espiritualidade aconselha que nós oremos praticamente, obrigatoriamente, né, é o conselho deles, como se fosse remédio de médico. Tem lá na receitinha, a cada 12 horas, né, um comprimidinho. Eles orientam que a gente abra o nosso dia, a hora que nós assumimos a nossa reencarnação. Estamos fora, muitas vezes quando dormimos, saímos, viajamos. No momento em que nós tomamos consciência do corpo novamente, oração. Pedindo a Deus que nos ilumine, que nos abençoe. Gratidão. Gratidão pela vida, por mais um dia de oportunidades aqui na Terra, tentando aprender. E à noite, novamente, nova dose. Outra prece, outra oração, entregando a Deus os momentos de sono e pedindo que a espiritualidade maior nos leve, nos intua, que a gente possa estudar, receber intuição, orientação. Esses dois momentos são muito importantes para nós como espíritos. A oração fortalece aquele que programa e gera auxílio vibracional a todo o ambiente. Ainda tem isso. Orando, nós equilibramos nosso ambiente doméstico. Então a gente beneficia a nós e beneficia todas as pessoas que convivem ali conosco. A gente acaba mudando a sintonia vibracional do lugar ali onde moramos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho faz, na verdade, esse trecho de Santo Agostinho é muito bonito, é vasto, e eu me restringi a pegar apenas essa frase aqui. Faz desaparecer o grande calor das paixões, filha mais velha da fé, nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Não nos esqueçamos que no recolhimento e na solidão estamos com Deus. Ele está conosco. Jesus assim prometeu, né? Mas nós sabemos como orar? Será que sabemos o que pedir? Será que não costumamos usar a prece de forma egoística, sempre pensando em nós?
principalmente as pequenas vitórias pelo mundo material, muitas vezes nos esquecemos de agradecer até pelas nossas dificuldades, porque sofrer é ruim, a gente esquece de agradecer o sofrimento, mas é ele que nos empurra para frente. Então, pensemos nisso também. Às vezes, algumas dificuldades que passamos, provações que estamos vivenciando, elas vão fazer de nós espíritos melhores. Nós vamos aprender coisas com aquela dificuldade. Então, vamos agradecer também por elas. Chico fazia tanto isso, né? Agradecia pela dor, pela doença, porque a doença limita, e às vezes a limitação, ela nos ajuda. Vocês conhecem os Amigos da Luz? Sim? Bom, o último slide é esse, ajuda-te que o céu te ajudará. É uma frase que encerra o assunto, porque penitências e promessas não vazias, materiais, não nos vão levar onde nós gostaríamos de chegar. A forma de nos ajudarmos é essa aqui, né? Receber do céu vai depender de nós uma ajuda íntima. Nós temos que dar esse primeiro passo. Nós temos que caminhar em direção a Deus para que Ele possa abrir portas para nós. E não é trocando transações, acordos, me dê isso que eu faço aquilo, que a gente vai chegar a algum lugar. Muitas vezes a gente sequer, nesse tipo de oração, eleva o nosso padrão e a nossa oração não chega nem muito longe. Então vamos interiorizar os melhores sentimentos, antes mesmo de começarmos uma oração, pensarmos em luz, pensarmos em amor, esvaziarmos a mente, ficarmos bem leves, e aí sim entrarmos em oração, porque estaríamos mais preparados para isso.